Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa explicação detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto para falar de uma missão super importante: desconstruir aquele velho mito de que a matemática não é para todo mundo. A partir de relatos profundos e alguns dados reais da educação, a gente vai entender como inovações e abordagens focadas no acesso podem transformar completamente a forma como ensinamos e aprendemos matemática, criando um ambiente verdadeiramente inclusivo. Bora lá? Nossa agenda de hoje está bem direta. Primeiro, vamos falar da barreira do aprendizado da matemática. Depois, a gente entra no desenho universal pedagógico. No ponto 3, vamos ver inovações inclusivas de baixa tecnologia, seguido por tecnologia e cultura surda no ponto 4. E fechamos com matemática para todos. Então, começando com a seção 1, a barreira do aprendizado da matemática e a dura realidade da educação matemática. Bom, a gente precisa começar estabelecendo qual é a nossa realidade atual. E os riscos são bem altos no cenário da educação quando o assunto é matemática. E não estamos falando só de tirar nota baixa na prova, tá? O buraco é muito mais embaixo. Olha esse número, 29%. Segundo os dados do INAF, que é o indicador de alfabetismo funcional, essa é a assustadora taxa de analfabetismo funcional aqui no Brasil. Para colocar isso em perspectiva, significa que quase um terço da população simplesmente não consegue compreender números básicos no dia a dia. Pense em coisas simples, como entender o preço de um produto no mercado ou anotar um número de telefone. A matemática básica vira literalmente uma barreira social imensa. E aí, isso nos leva a uma reflexão super provocativa. De quem é a culpa quando esse aprendizado simplesmente não acontece? É revelador e até um pouco triste notar que até mesmo futuros professores, o pessoal de pedagogia, chegam na faculdade com as mãos suadas de ansiedade, traumatizados com a matemática. Eles costumam relatar que aprenderam tudo de um jeito super mecânico, confessando que a única coisa que sabem fazer para sobreviver àquelas provas terríveis é a famosa regra de 3, sabe? Então, pensa comigo. Se os próprios educadores carregam todo esse peso, o que a gente pode dizer dos alunos, né? Especialmente aqueles com alguma deficiência. O que nos leva à seção 2, Desenho Universal Pedagógico, onde a ideia é consertar um ambiente e não o estudante. A verdadeira solução começa a aparecer quando a gente para de apontar o dedo para as supostas falhas do estudante e passa a examinar o nosso ambiente educacional. O grande pulo do gato aqui é esse conceito incrível chamado desenho universal pedagógico. Sabe aquele modelo antigo onde a gente espera um aluno com deficiência chegar para só então sair correndo tentando adaptar a aula de qualquer jeito? O desenho universal é exatamente o oposto, ele é proativo. A ideia é construir acessibilidade na própria fundação da aula. A pergunta-chave muda de como eu adapto isso para esse aluno, para como eu crio algo que já seja acessível para todo mundo na maior extensão possível desde o planejamento. É uma mudança e tanto. E essa ideia ilustra de forma brilhante uma mudança de paradigma que é absolutamente essencial. Na visão mais antiga, a limitação pertencia só ao indivíduo. Era um problema que a pessoa tinha que resolver sozinha. Já a nova visão, que inclusive é respaldada por legislações modernas, define que a deficiência surge, na verdade, da interação entre uma limitação pessoal e as barreiras que o ambiente coloca ali na frente dela. Portanto, o papel principal de quem educa não é agir como um terapeuta dando diagnóstico de falhas, mas sim atuar como um grande removedor de barreiras, tanto ambientais quanto pedagógicas. Entrando agora na seção 3, inovações inclusivas de baixa tecnologia, e como a gente pode remover essas barreiras através do design tátil. O desenho universal não precisa daquele software caríssimo de última geração, não. É fascinante ver como materiais físicos super simples podem ser revolucionários quando são desenhados com intenção. Pensa na adaptação de um jogo de tabuleiro para pessoas cegas ou com baixa visão. São os pequenos atributos físicos que fazem a mágica acontecer. A gente usa fundos de alto contraste, tipo letras amarelas num fundo azul. O braille e os elementos em alto relevo já vêm integrados na base. Mas olha só que sacada fantástica. Sabe um simples corte no canto superior direito do material? Essa convenção genialmente simples existe para que a pessoa cega saiba exatamente qual é a posição correta da cartela na mão, garantindo que ela não leia o braille de cabeça para baixo. Um detalhe pequeno, mas que muda tudo. E essa lógica maravilhosa também se aplica às regras do jogo. Pega como exemplo a adaptação de um jogo chamado Contigo 60, que costuma ser oferecido pelas secretarias de educação. O pessoal percebeu que começar o jogo com 60 pontos e ir subtraindo criava uma complexidade desnecessária, simplesmente atrapalhava a fluidez e a acessibilidade cognitiva da brincadeira. E a solução? Super simples, remover essa regra arbitrária dos 60 pontos iniciais.
Quando a gente simplifica as regras e remove aquela carga cognitiva extra, o foco volta totalmente para o que realmente importa, a essência da matemática. Outro exemplo genial e super intencional é o uso de dados táteis feitos à mão. Eles são um pouquinho maiores, com 2 centímetros de aresta, justamente para facilitar o toque. E o mais interessante aqui é o que ficou de fora dessa vez. A decisão de não colocar sinais de libras nesses dados específicos foi tomada para evitar uma sobrecarga sensorial e visual. Como o objetivo imediato ali era puramente trabalhar com contagem em quantidade, excesso de informação ia mais atrapalhar do que ajudar. Então percebe que a inclusão muitas vezes também significa saber exatamente o que a gente precisa tirar? Vamos então para a seção 4, Tecnologia e Cultura Surda, focando em espaços digitais para a comunidade surda. Essa citação aqui captura perfeitamente a essência de como o conhecimento precisa estar ancorado no mundo real. Para muitos estudantes surdos, a matemática começa em situações incrivelmente sociais. Talvez eles não reconheçam de cara uma equação super abstrata escrita na lousa, mas eles sabem com toda certeza que 012 é o número do ônibus que pegam para ir para a escola todo santo dia. Quando a gente parte dessa matemática social, aqueles números distantes ganham vida e passam a ter um significado real. E para atender a essa realidade específica, alguns centros de educação de surdos criaram soluções digitais fantásticas. Um exemplo ótimo foi a criação do site Corona, durante a pandemia, que servia para agrupar aulas em Libras. Mas olha o detalhe crucial, ele foi desenhado para ser totalmente livre de anúncios. E por que isso é tão importante? Porque a leitura de Libras exige um contato visual constante da pessoa. Se pula um pop-up de propaganda na tela, o olhar desvia e a comunicação é interrompida na mesma hora. Sem contar o uso de ferramentas incríveis como o Scratch, que é focado em programação visual em blocos, e as próprias planilhas do Google, que eles usam para simular o custo de fazer doces. Isso cria uma ponte perfeita entre a matemática da escola e a vida lá fora. E isso nos traz a um ponto fundamental sobre o sentimento de pertencimento. Nas escolas, a gente ensina os algarismos arábicos e romanos como parte do nosso conhecimento universal, certo? Da mesma forma, os numerais sinalizados em Libras não são apenas uma ferramenta de comunicação qualquer. Eles são artefatos intrínsecos e super importantes da cultura surda. Então, quando a gente incorpora ativamente a cultura surda no ensino da matemática, a gente está validando a identidade desses estudantes, mostrando que a linguagem deles tem sim o seu lugar de direito no rigor matemático. E quando se incentiva essa autonomia, coisas absolutamente incríveis acontecem. Usando a plataforma Scratch, os estudantes surdos que antes só consumiam conteúdo assumiram o papel de criadores de tecnologia. Eles programaram sozinhos um jogo feito especificamente para testar o conhecimento em Libras dos colegas ouvintes. Pensa nessa inversão de poder na dinâmica educacional. É fantástica. Isso constrói não só a fluência deles em programação e matemática, mas também gera uma imensa confiança social. E chegamos na seção 5, Matemática para Todos, focando em como criar uma educação melhor para todas as pessoas. O mais legal de tudo isso é que essas iniciativas não criam bolhas isoladas de aprendizado. Elas reverberam pela sala de aula inteira. Lembra do pessoal da pedagogia que comentamos lá no começo? Pois é, esse é o depoimento super poderoso de uma estudante de pedagogia que antes tinha um verdadeiro pavor de matemática. Através desse trabalho focado em jogos acessíveis, de um design mais colaborativo e daquelas metodologias não excludentes, ela pôde, nas próprias palavras dela, se ver num processo de nova alfabetização. Ela conseguiu redescobrir lacunas que ficaram no passado e finalmente perdeu o medo. Então, o desenho universal não ajudou só o aluno com deficiência, né? Ele acabou resgatando a futura professora da sua própria ansiedade. E assim, a gente vai encerrando a nossa explicação de hoje com um pensamento final para todos nós. A gente viu que a deficiência não está na pessoa, mas sim nas barreiras do ambiente. Vimos que coisas super simples, como tirar anúncios de um site ou fazer um pequeno corte no canto de um papel, podem mudar absolutamente tudo. Então fica aqui a nossa provocação. Nos ambientes que frequentamos, nas metodologias que usamos no dia a dia, quais são as barreiras ocultas que estamos perpetuando sem perceber? E mais importante ainda, o que a gente pode redesenhar a partir de amanhã para remover essas barreiras de vez? Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.